Saúdos a todos aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pela transmissão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que, acima de tudo, Deus toque ao seu coração e ao meu. Desde já queria trazer uma boa notícia, né? Que para alguns já estão me ouvindo demais, né? Já me ouviram na escola dominical, na semana passada, no grupão e agora de novo aqui na frente. Bom, vai dar um pause bem grande, tá, gente? Então, queria também deixar claro, né, para aqueles que têm nos visitado, que aqui na nossa igreja nós temos pregado, tem sido feita uma série de mensagens no Evangelho de Lucas, né, e hoje, no caso, a gente vai estar dando prosseguimento a mais um dos textos, né, da escrita desse autor. Bom, o texto de hoje, ele é um texto extremamente conhecido da maioria de nós, porque ele foca, a maioria de nós, na verdade, tem o costume de focar muito na negação de Pedro, o discípulo. Mas eu queria trazer a perspectiva hoje de que, na verdade, esse relato do que eu vou trazer aqui hoje, na verdade, traz um relato de duas negações. De Pedro e daqueles que estão sob o domínio de Jesus, pelo menos naquele momento. No primeiro caso, há uma negação movida por medo. No segundo, por ódio e por inveja. E, em certa medida, ambas pecaminosas diante de Deus, mas só uma delas obtém a graça do Senhor. Por isso eu escolhi o título Negações e Graça. Queria convidar você a abrir no texto de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos primeiramente do 54 ao 62. Lucas 22, do 54 ao 71. Perdão, ao 62. Depois a gente lê o resto. Mas o texto imediato, 54 ao 62, diz o seguinte: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, como eu falava, Senhor, recentemente ao Senhor, aqui, Senhor, está diante dos meus irmãos uma pessoa fraca, uma pessoa que por vezes te troca, Senhor, por acreditar que muitas vezes o pecado é melhor, alguém débil, Senhor, alguém que precisa da Tua misericórdia e da Tua graça. Para além disso, Senhor, eu venho aqui te pedir que usa, Senhor, aquilo que eu consegui estudar, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para abençoar tanto a mim como aos meus irmãos, Senhor, que estão aqui presentes, Senhor, ouvindo da Tua palavra, Senhor.
Não faz isso, Senhor, porque eu sou bom ou porque eles são bons, Senhor. Muito pelo contrário. Faz isso porque, na verdade, somos carentes, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim, Senhor, vemos Te pedir a Tua presença nesse momento, Senhor, que nos toque o coração, que nos abra a nossa mente, Senhor, para entender e praticar, Senhor, a Tua palavra. Assim eu te oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só um momentinho, tá, gente? Bom, esse relato que Lucas traz aqui da negação de Pedro, se você ler João, Mateus e Marcos, você vai encontrar algumas diferenças em alguns relatos. Por exemplo, João, ele acrescenta uma informação de que antes de ser levado ao sumo sacerdote, Jesus é primeiro levado a Anás, que é o sogro de Caifás. Após isso, após um julgamento rápido, uma pergunta que Anás faz a Jesus, e ele responde, Anás o amarra e o leva a Caifás. Uma outra diferença é que no Evangelho de Marcos, existe a informação de que Jesus havia informado a Pedro que ele negaria 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. E outras que, na verdade, a gente vai ver ao longo da mensagem. Pois bem, inicialmente, quando Pedro ele é confrontado, ele se assenta naquele local. Um dos outros evangelistas diz que Pedro ele só consegue entrar porque um outro discípulo tem ali algum tipo de acesso à casa do sumo sacerdote, porque não era comum que outras pessoas, talvez de outras regiões, ou, por exemplo, um pescador, tivesse acesso à casa do sumo sacerdote. Mas, ali no frio, Pedro se assenta juntamente com as outras pessoas e consegue se aquecer. Nesse momento, uma mulher, o texto diz que ela olha fixamente para Pedro, e aí você imagina que naquela época, não tendo energia elétrica, né, ela dependia do fogo para tentar identificar aquela pessoa. E aí ela argumenta, aquele dali, né, aquele homem, estava com ele. Né? Talvez Pedro não conseguiu se esconder tão bem enquanto ele estava vindo. E aí, alguns comentaristas, eles apresentam que a palavra que Pedro utilizou aqui para não conheço, não era meramente uma palavra que você usa no sentido assim de ter, eu não tenho um conhecimento íntimo daquela pessoa. Mas a palavra que foi utilizada por Pedro aqui era como se ele nunca tivesse ouvido falar a respeito de Jesus. E o texto continua. Vem depois um homem e faz um segundo inquirimento a Pedro. Dessa vez um pouquinho diferente, diz, esse daí é seguidor dele. E aí Pedro nega novamente. E por fim, e é interessante que só Lucas adiciona um detalhe em específico. Eu não sei se vocês viram, aqui no versículo 59, Lucas escreve, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou. Alguns gostam até de dizer que talvez deu até tempo de Pedro repensar naquilo que ele já tinha falado, já tinha negado a Jesus. E, óbvio, a gente só especula, não dá para dizer com certeza se isso aconteceu. Mas talvez sim, talvez tenha dado um tempo para Pedro pensar a respeito daquilo que ele estava fazendo naquele momento. Mas aí vem a terceira pessoa e diz, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Naquela época, para minha surpresa, não era tão diferente aqui como, por exemplo, daqui do Brasil. Se você for lá no Rio Grande do Sul e falar como você fala aqui normalmente, eles vão olhar para você e vão dizer, você é do Nordeste. Né? Eles conseguem identificar por conta do sotaque. Na época de Jesus havia essas diferenças também. Algumas pessoas que eram da Galileia não conseguiam falar tão perfeitamente a língua que era muito comum ali em Jerusalém. Então, para eles foi relativamente fácil identificar que Pedro era da Galileia. E se ele era galileu, provavelmente ouviu Jesus e andou com ele. E aí é interessante, meus irmãos, que se você for para Marcos, você vai ver, não precisa abrir agora,
Mas você vai ver que, na verdade, o texto de Marcos vai dizer que Pedro, ele não somente negou, mas ele jurou e praguejou de que ele não conhecia a Jesus. Praguejar significa que Pedro, ele lançou pragas para aquelas pessoas que estavam acusando. É quando você é acusado de uma coisa, né, e você fica com tanta raiva, né, daquela pessoa que está lhe acusando de alguma coisa, que você começa a maldizer aquela pessoa. Né? Você está falando isso de mim porque você é isso, isso, aquilo. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então Pedro, com a grande revolta no seu coração, ele pragueja contra aquelas pessoas, ele jura que não conhece a Jesus Cristo. Agora eu quero ver com vocês a diferença daquilo que Pedro falou a Jesus antes de o negar. Abra comigo em Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 31. Marcos, capítulo 14, do 27 ao 31, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Que contraste, né? Pedro, que naquele momento afoito, talvez achando-se extremamente espiritual, diz que se os outros forem fracos, eu vou ser forte, Jesus. E quando é na hora do vamos ver, óbvio, ele foi muito corajoso, os outros fugiram, Pedro ainda foi lá. Mas na hora do vamos ver, Pedro pragueja e jura nunca conhecer esse homem. E o texto é muito curioso, Lucas, como ele encerra rapidamente a negação, Lucas fala que ainda nem estava terminando de falar Pedro, imediatamente o galo cantou. Se você lê em João a mesma parte, ou ler em outros evangelhos, vão ter a mesma perspectiva da exatidão do canto do galo. E é curioso, né? Porque não sei se chama a atenção de vocês, mas a exatidão também do quanto Jesus avisou a Pedro. Marcos é ainda mais detalhista, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar 2. E talvez Lucas tenha inserido esse detalhe da exatidão em que o momento de Jesus acerta a negação de Pedro, também com o mesmo intuito que ele registra como Jesus acertou, como nosso irmão Giovanni pregou, quando os discípulos iam preparar a Páscoa. Não sei quantos de vocês lembram, mas Jesus descreve exatamente quem eles iam encontrar, o jumentinho que eles deveriam, o local que eles deveriam preparar e como deveriam preparar ali a Páscoa. E é exatamente aquilo que acontece. Da mesma forma, Jesus acerta com exatidão aquilo que Pedro faria quando fosse questionado sobre a sua crença. E às vezes eu fico pensando que talvez alguns de nós, né, precisamos de um galo do nosso lado. Sabe por quê? Tem um aspecto muito interessante, o fato do galo cantar quando Pedro acaba de pecar. É quase como se fosse um grande lembrete para Pedro, né? Assim que Pedro fala, 3ª vez negando, aí lembra, o galo cantou. O animal ruge alto, aliás, canta alto, e aí Pedro provavelmente deve ter dado uma olhada, né, para ver o que era. E aí, para além do canto do galo, ele tem um olhar fixo do seu Senhor. Acho que se você tem uma versão mais arcaica, né, a Almeida Revista Atualizada, ela traz exatamente essa ideia de que Jesus olhou fixamente para Pedro. Para além da lembrança
auditiva, Pedro pôde olhar para o seu mestre. E Jesus sabia o que estava acontecendo naquele momento. Sabia exatamente que Pedro estava o negando antes que o galo cantasse pela terceira vez. E o texto se encerra dizendo que Pedro saiu e chorou amargamente. É interessante que essa palavra amargamente significa que trouxe muita dor aguda à alma de Pedro. Bom, por quê? Que às vezes a gente talvez precise de um galo ao nosso lado? Porque esse galo ele precisa ecoar a gente a mesma coisa que Pedro. Que nós não somos fortes o suficientes para achar que a gente não vai cometer aquilo que Jesus falou que provavelmente a gente vai fazer. Deixa eu dar um exemplo melhor. Nas Escrituras, Jesus falou diversas vezes, e os seus apóstolos falaram diversas vezes para a gente também, a necessidade da gente se policiar com relação ao nosso pecado. Por exemplo, uma das mais conhecidas, quando Paulo escreve: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando Jesus fala para os seus discípulos: orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. Ou quando Jesus fala: se o seu olho está ali escandalizando, está lhe fazendo pecar, tira ele e joga fora. Porque é melhor que você entre no reino dos céus sem esse olho do que você continuar com ele ali e ele te levar ao pecado. Não são poucas, meus irmãos. Eu só falei algumas do Novo Testamento, mas se você lembrar algumas do Antigo Testamento, antes do povo entrar dentro da Terra Prometida, Deus fez claramente um dito assim: quando essas regras estão estabelecidas, mas vocês vão pecar contra mim. E quando vocês pecarem contra mim, eu vou trazer alguém para trazer a redenção para vocês. Por que que então, eu e você, muitas vezes a gente ignora essa fala de Jesus sobre a nossa fraqueza? E talvez você diga no seu coração: não, mas eu não faço isso. Eu vigio para que eu não caia no pecado. Eu vigio para que eu não peque contra o Senhor. Mas deixa eu falar algumas formas que às vezes a gente acaba escorregando nesse sentido. Deus deixou aqui na terra algumas coisas que permitem que nós fortaleçamos a nossa alma. Uma delas, você está sentado agora, é a igreja, né? Por meio dos irmãos, por meio da comunhão daqueles que Deus separou para si, e por meio da pregação da palavra, você pode ser novamente fortalecido contra o pecado. Na medida que eu vou me afastando, às vezes deixando de lado, colocando outros interesses, né, na minha rotina, e vou me afastando, eu vou dando margem para que o pecado se fortaleça dentro do meu coração. Óbvio, minha gente, eu não estou dizendo que você não pode nunca faltar aqui na igreja. Cada um é que sabe qual o motivo que falta, né? Mas é importante que você entenda que Deus deixou essas coisas aqui na terra para que você seja fortalecido. Uma outra delas, e eu vou confessar que eu estou extremamente vacilante nelas, é a minha vida diária de oração e de devocional a Deus. Às vezes a gente se surpreende que os evangelhos têm um registro de que Jesus comumente ia até o monte para orar, né? Se Jesus, que é o Filho de Deus, ia comumente ao monte para orar, por que que você e eu, que somos fracos, não temos essa mesma perspectiva? Como eu, Neto, preciso retornar a uma rotina de oração, minha gente. Todas as vezes da minha vida que eu perdi essa rotina de oração foi terrível para a minha alma. Eu comecei a escorregar, comecei a parar de ver quem Deus é de fato e comecei a concentrar em mim, né? Bom, mas enfim, o texto vai continuando, né? E eu queria ler com vocês... não, tem só um outro ponto que eu ia quase pulando, é que acho que a gente não consegue olhar para esse texto e também pensar na própria negação de Pedro. A maioria de nós sabe que Pedro negou a Cristo naquele momento por medo de acontecer a mesma coisa que estava acontecendo ao seu Senhor, a ele, né? E é óbvio,
aí fora, em outros países, existe uma perseguição severa contra os filhos de Deus. Quando a gente tem o DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida, a gente consegue ter mais ou menos uma ideiazinha, né, de como são a realidade lá na Nigéria, Coreia do Norte, na Somália, na Eritreia. Lá, sim, se você proclamar o nome do Filho de Deus, você tem sérios riscos de perder a sua vida ou de ser excluído socialmente. É uma perseguição severa. Aqui no nosso país a gente tem um grau de liberdade religiosa muito diferente desses países. No entanto, e é óbvio que, como nós somos um país extremamente plural, às vezes por manifestarmos aquilo que Cristo é, os valores de Cristo, a gente também vai sofrer um pouco de ódio ou algum tipo de perseguição. Eu me recordei num caso, eu fazia parte, né, de um grupo lá na universidade, se chamava PET Economia, lá na Universidade Federal de Campina Grande. E eu tenho até hoje muita amizade com o pessoal, e eu sentia no meu íntimo que algum dia eu ia ser questionado sobre alguma coisa sobre a palavra de Deus, em que eu ia ficar numa saia justa. Demorou um certo tempo, mas aí uma das minhas melhores amigas, quando eu não estava na sala do PET, ela perguntou para mim: Neto, ser homossexual é pecado? Aí eu engoli seco e disse: olha, mediante a palavra de Deus, existem trechos das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, em que sim, é pecado diante de Deus. E aí eu tentei explicar a essa pessoa que, assim como esse pecado em específico, o pecado do adultério, da cobiça, da mentira, todos eles são pecados diante de Deus e carecem de serem redimidos por Jesus. Não deu muito certo, né? A pessoa e os outros também focaram nisso e disseram para mim que a minha religião era homofóbica. Depois de um tempo eu entendi claramente o que é que a pessoa quis dizer com isso, ela me explicou, mas naquele momento eu senti medo, porque tinha um cartaz do lado assim dizendo que algumas práticas seriam medidas de inclusive ser retirado desse grupo. Né? Uma delas seria justamente a homofobia. E se eles decidirem que a minha manifestação naquele momento, né, que eu fui perguntado, tinha sido uma ofensa, eu poderia ter sido retirado do grupo. Sendo que naquele momento eu recebia bolsa que me ajudava a comprar algumas poucas coisas do casamento. Eu estava às portas do casamento, precisando de dinheiro, eu nem trabalhava na época, e aquele era o pouquinho de dinheiro que eu recebia. Eu não vou mentir, meus irmãos, eu fiquei com medo de ser expulso do grupo e perder essa bolsa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele me privou disso, né? Agora deixa eu fazer um alerta para você que defende os valores de Cristo, defende especialmente a Jesus, a sua palavra. Queria que você lembrasse que é muito importante que você tenha sabedoria no que você vai falar e na hora que você vai falar. Sabe por quê, minha gente? Porque esse mesmo pessoal, eu pude perceber que eles tiveram muitas, não foram poucas, muitas mágoas com os evangélicos. Porque muitos dos que eles encontraram não tiveram sabedoria na forma como dialogar com eles. E aí você cria uma barreira enorme. Né? E às vezes você ainda acha que você é o perseguido porque você é muito espiritual. Não, é porque você é chato. Porque talvez você seja um porre diante das pessoas. Não necessariamente porque você está defendendo os valores de Cristo. Lembre-se, você precisa sim defender aquilo que crê, mas com sabedoria e amor. Bom, seguindo o texto, queria que vocês lessem comigo o restante, né? Os versículos 63 ao 71. Lucas 22, do 63 ao 71. Diz o seguinte: os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? Ele dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles.
Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Essa primeira parte, do 63 ao 65, em outros evangelhos, se você for comparar, ela está, na verdade, depois que Jesus ele passa por esse julgamento. Né? Depois que Jesus se proclama como Filho de Deus, e aí os líderes religiosos olham para ele e dizem: ele blasfemou, a gente nem precisa mais de testemunha nenhuma. Vocês ouviram com o próprio ouvido. E aí, alguns, como Marcos e Mateus, registram que, na verdade, aconteceu esse momento de violência e de deboche contra o nosso Senhor depois. Bom, uma coisa não precisa necessariamente anular a outra. Mas o caso muito curioso que Lucas deixa aqui, esse registro antes do julgamento de Jesus, é que, na verdade, na lei, se você fosse seguir a risca, você não poderia insultar e bater num réu. Versículo 66 fala que, ao amanhecer, foi que reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Resumindo, ali estava a nata, né? Os mais intelectuais, os mais puros e santos daquela época. Os principais líderes religiosos daquela época, que deveriam ser os guardiões daquilo que Deus fala. Todos ali ajuntados num julgamento injusto, para culpar injustamente o Filho de Deus e levá-lo a morrer. A permissão, no caso de sentenciar uma pessoa à morte, você precisava antes passar pelo crivo do governador de Roma. Então, para que eles tivessem a certeza que Jesus seria morto, eles esperam até amanhã para que comece o julgamento. Mas tem outros detalhes que a gente, por não conhecer o contexto da época, a gente passa despercebido. Eu vou mostrar a vocês como esse julgamento era, na verdade, uma farsa. Lá em Mateus, fala que muitas testemunhas que estavam ali presentes estavam dando um testemunho falso a respeito de Jesus. Marcos e Mateus concordam que algumas desses testemunhos falsos falavam que Jesus queria destruir o templo e reconstruir ele de uma forma sobrenatural. De fato, Jesus falou isso lá em João, que ele disse que derrubem esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Só que João escreve lá dizendo que Jesus, ao falar isso, ele se referia ao seu próprio corpo a respeito da sua própria ressurreição. Mas as pessoas pegaram ali aquela fala de Jesus para incriminá-lo, dizendo que ele queria subverter a ordem. E é interessante porque na Mishnah, que é um documento daquela época, que prescrevia como um julgamento ele tinha que ser, ele dizia exatamente o contrário. Ele dizia que as testemunhas que tivessem sido chamadas, elas tinham que ser advertidas a falar a verdade sobre pena. Ou seja, se as testemunhas estivessem mentindo e elas fossem pegas do que aquilo que ela está falando era mentira, poderia sobrar para elas. Tem um outro fato também, é que é o seguinte: julgamentos naquela época com pena de morte, eles precisavam ser realizados em 2 dias. O de Jesus foi feito em 1. Uma outra regra era que julgamentos com pena de morte não poderiam ser feitos próximos aos dias de comemoração judaica. E onde foi qual foi o momento em que Jesus foi julgado? Exatamente às portas da Páscoa. Uma das tradições mais importantes para o judeu. Um outro fato é que, para ser considerado blasfêmia, como Jesus foi considerado blasfemo, ele precisaria ter insultado diretamente o nome de Deus. Por exemplo, se ele dissesse que Deus não era soberano ou que
o nome de Deus era de alguma forma maldito, isso seria considerado blasfêmia. E por fim, tinha um outro que é muito interessante. Falava que o sumo sacerdote da época, ele não poderia fazer com que o réu se incriminasse com as próprias palavras. Mas o que é que acontece no caso de Jesus? Lucas não é tão detalhista, mas se você em casa quiser dar uma olhada em Marcos e Mateus, você vai observar que o sumo sacerdote Caifás, ele fala para Jesus mais ou menos o seguinte: está ouvindo aí as condenações que estão falando sobre você? Você não vai falar nada. E aí é como se Caifás ele tivesse ficado impaciente, que ele já não estava conseguindo incriminar Jesus, e ele começa a insistir, a insistir. E é engraçado que a sabedoria de Jesus naquele momento, em ficar calado, é para cumprir exatamente aquilo que Isaías falou há tanto tempo. Porque ele foi levado para os seus tosqueadores, aos seus matadores, como uma ovelha muda, que não berra, que não grita a respeito. E aí Caifás insiste, e aí ele tem a declaração de Jesus. A declaração de Jesus ela é muito interessante porque ela começa explanando exatamente aquilo que estava no coração dos seus acusadores, né? Veja bem, olha o que é que Jesus fala aí. No versículo... Cadê? Oh, Jesus, me perdi. Aqui, no versículo 68. Aliás, 67 no final e 68, ele diz: se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Jesus sabia, minha gente, que aquelas pessoas estavam ali tentando incriminar ele de forma injusta, porque o coração dele já estava fechado para a mensagem do Evangelho. Tudo que eles estavam tentando fazer, na verdade, era armação para que Jesus fosse incriminado falsamente. Por isso não adiantava muito tentar, talvez, argumentar. Jesus já sabia que aquele era um momento em que ele iria padecer pelos nossos pecados na cruz. Não tinha mais o que se fazer. Mas Jesus faz questão de lembrar aqueles homens injustos. O porquê que, na verdade, ele tinha tanto silêncio. Porque, na verdade, não era uma questão de fé. Era uma questão, na verdade, de que era uma armação para deturpar aquilo que Jesus, de fato, estava fazendo. E sabe, minha gente, às vezes a gente é um pouco similar, não é? Às vezes o nosso compromisso não é necessariamente com a verdade de Deus. Não é com a verdade que a gente encontra nas Escrituras. Às vezes a gente gosta de fazer recortes das Escrituras, né, para justificar alguns atos nossos, pensamentos, comportamentos. E veja, minha gente, não é bíblico isso. A gente está tentando burlar, transformar a lei, a revelação que Deus nos deu. Não é uma busca genuína pela verdade, porque é interessante que se você procura genuinamente pela verdade em Cristo, você precisa conformar o seu coração a essa verdade de Cristo. E se você ler todos os evangelhos, vão dizer claramente que muitos desses líderes, eles viram Jesus fazendo maravilhas e milagres. Alguns deles, inclusive, sabiam que Jesus não podia fazer esses milagres e maravilhas se Deus não estivesse com eles. Não é uma questão de fé. É o fato, muitas vezes, que o nosso coração não quer se dobrar àquilo que Deus quer que a gente faça. Aquilo que Jesus deixou muito claro que seus seguidores deveriam fazer. E às vezes a nossa procura para justificar com a verdade é essa, né? Ah, mas não está escrito lá. E aí a gente peca contra Deus. Bom, continuando a declaração de Jesus Cristo, ela é muito interessante. Você não precisa abrir, certo? Mas a declaração de Jesus ela tem um peso teológico muito grande para as pessoas que estavam ouvindo naquele momento. Jesus fala o seguinte: de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso.
Alguns evangelhos vão acrescentado que ele, na verdade, estaria assentado num trono, numa nuvem. Isso remete a pelo menos 2 textos no Antigo Testamento. A primeiro é Salmo 110, 1. Não precisa abrir, mas é um trecho onde Davi, inspirado por Deus, fala que o Messias ele seria colocado à direita de Deus no sentido de trono, de reino, de soberania. Em Daniel capítulo 7, 13, o profeta ele fala que ele vê como se fosse um filho do homem chegando e assentado em glória sobre as nuvens. Então, quando Jesus fala essa declaração, ele faz um mix dessas duas coisas que estavam na memória do judeu naquela época. E uma pergunta muito básica. Quem é que se assenta ao lado, no trono, em um reinado? Apenas quem tem a linhagem real. Você não vê súdito, ou até mesmo os conselheiros de um rei se assentando literalmente ali no trono junto com ele. Quando Jesus diz que ele estará à direita do Deus Todo-Poderoso no seu trono, significa dizer que ele partilha do mesmo poder do Deus que aquelas pessoas estavam dizendo que criam. E mesmo assim, estavam levando ele à morte. É engraçado porque tem esse contraste, né? O julgamento injusto e o poder dessas pessoas injustas diante do Deus Todo-Poderoso. Você vê que, na verdade, Jesus poderia, tinha todo o poder, né? O Alex não falou, mas em outros evangelhos também, quando Pedro corta a orelha de um daqueles soldados, Jesus volta para ele e diz: olha, amigão, será que eu não poderia ter orado ao Pai para ele ter mandado uma legião de anjos para me proteger? Jesus sabia, minha gente, daquilo que ele precisava fazer. Eu gosto muito de João capítulo 13, porque ele inicia dizendo exatamente isso. Tendo Jesus em mente de que ele era Deus, tomou a capa, cingiu-se e foi lavar seus pés. Mesmo sabendo que ele era Deus, ele sabia que não deveria se apegar ao fato de ser Deus como algo que ele poderia escapar daquilo. Mas ele veio, se encarnou, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Bom, quase como sem acreditar que Jesus de fato tinha dito que ele era o Filho de Deus, eles perguntam mais uma vez: você é o Filho de Deus? E a resposta em Lucas quase que dá a gente entender de que Jesus não disse isso diretamente. Se você lê em Marcos e Mateus, você vai ter em Marcos Jesus dizendo que sim, eu sou o Filho. E em Mateus, ele diz o seguinte: vocês também estão dizendo isso, semelhantemente como Lucas. O que talvez Jesus quisesse dizer naquele momento, embora ele quisesse dizer, vocês estão afirmando isso, mas o próprio Jesus é como se ele estivesse concordando que ele cria que ele era o Filho de Deus. E ele era o Filho de Deus. E Lucas não relata, mas naquele momento o sumo sacerdote, que era encarregado do julgamento, Mateus vai falar que, por ele ser muito zeloso por Deus, por ele ser muito religioso, ele rasga as suas vestes em sinal daquilo que Jesus acabou de falar, porque para ele era, na verdade, uma blasfêmia. Então, como ele era muito piedoso, ele rasga as suas vestes contra Jesus. E aí ele declara: ele blasfemou. Vocês dos olhos, não precisa mais de testemunha. E eu queria ler só um texto para vocês verem uma coisa muito específica para a gente passar para o momento de aplicação. Queria que vocês abrissem João, capítulo 18, 28. João, capítulo 18, 28. Isso acontece exatamente depois de Jesus ser julgado, tá, gente? Diz o seguinte: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa.
Pretório era o local que estava o governador, no caso romano. E diante da lei dos judeus, eles eram proibidos de entrar em locais que, no caso, fossem de pessoas que não fossem do povo de Deus, em momentos, no caso, próximos de comemorações importantes. Então, há um contraste enorme no relato aqui. Porque na medida em que eles tentam se manter puros para a cerimônia da Páscoa, eles estão levando, depois de um tribunal injusto, o Filho de Deus para ser morto. Que paradoxal, minha gente. Tem uma expressão que Jesus usa para se dirigir aos líderes e aos fariseus da sua época, que ela resume exatamente o que a gente poderia dizer deles aqui. Jesus fala que esses líderes, eles coavam o mosquito quando ele caía no copo, na água, o que quer que fosse, mas eles engoliam um camelo. É exatamente o que está acontecendo aqui. Se importavam mais na purificação cerimonial, mas estavam ávidos o suficiente para colocar o Filho de Deus injustamente numa cruz. Aí fica fácil de entender quando Jesus alerta esse tipo de povo que você precisa tirar a trave do seu olho para olhar o cisco do outro. Porque é exatamente o que esses líderes faziam. Estavam incorrendo num maior erro espiritual de suas vidas, condenando o Filho de Deus à morte. E ainda achando o pior, achando que eram muito espirituais. Eu quero, meus irmãos, alertar para um perigo muito grande da época de Jesus. Me refiro à cegueira espiritual. Ela leva você a fazer a mesma coisa. Acha que está sendo extremamente piedoso, mas na verdade está negando o Filho de Deus. Se apegando a coisas específicas da tradição, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo nem faz parte do seu coração. Era algo gritante na época de Jesus. Quantas e quantas vezes Jesus não advertiu a esses líderes que eles eram, por exemplo, como sepulcros caiados. Eram muito bonitos e vistosos por fora, mas por dentro estavam lá os restos putrefando. A cegueira espiritual, meus irmãos, faz isso. Às vezes nos preocupamos muito com a aparência, o que é que os outros vão ver, o outro não está vendo, ou está vendo eu ser piedoso, mas o meu interior está destruído. E eu já passei por isso, meus irmãos. É ruim. Muitas vezes eu estava tão mal com Deus, tinha que dar estudo no pequeno grupo, tinha que vir aqui à frente e cantar que Deus era o meu tudo, quando na verdade não era uma realidade da minha vida prática. Como é terrível você viver dessa forma. Mas bem, queria dirigir ao momento final de aplicações dessa palavra. Bom, como eu disse no começo, eu disse que eram 2 episódios de negações. O de Pedro por medo, o dos líderes religiosos por ódio. O primeiro nega com a boca 3 vezes a Cristo. Os líderes e o sinédrio negam com o coração e com as suas atitudes a Jesus. Mas a diferença está no final. Pedro chora amargamente. Os líderes batem, zombam e levam Jesus para ser morto. E eu acho que, na verdade, aqui tem a grande preciosidade do nosso evangelho. Ao negar a Cristo, aqueles líderes religiosos estavam, na verdade, cheios de si. Não havia no coração deles espaço para aquilo que Jesus estava falando sobre eles. Para a necessidade que eles tinham de ter um renovo no seu coração, da sua vida espiritual. E na medida que não havia espaço no coração deles, o que é que eles fizeram? Errado é você, Jesus. Quem tem autoridade aqui para você estar falando da gente? Mas eles sabiam que no fundo eles estavam errados. Mas a grande diferença é o que você faz mediante quando o seu pecado é exposto. Quando o seu pecado vem à tona. Aqueles líderes, na verdade, estavam bem demais para eles mesmos. Pedro, no entanto, é fraco.
é manco, é débil, a ponto de chorar pela sua fragilidade, por saber que ele era pobre e espiritual. E quem é que Jesus diz que é bem-aventurado? Como é que começa as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito. E mais, bem-aventurados os que choram. Pedro é o bem-aventurado. Aquele que negou 3 vezes a Jesus, chora amargamente. Aí é que está a grandeza do Evangelho, né? Ela inverte completamente os valores desse mundo. Não é à toa que Paulo, quando ele escreve, se eu não me engano, aos Coríntios, ele fala que o Evangelho, na verdade, é uma grande loucura, porque Deus, ele traz para si aqueles que são fracos, aqueles que são pequenos, aqueles que não têm muito conhecimento, para conhecer a Jesus Cristo, para envergonhar aqueles que acham que são, quando na verdade também não são. Ele pega as coisas pequenas desse mundo para envergonhar as grandes. Que subversão maravilhosa, meu irmão. E sinceramente, eu dou um amém, um aleluia agora. Porque eu sou um desses pequenos. E se você é um desses pequenos, amém. Glória. Jesus diz que você é o bem-aventurado, não o outro. É engraçado como esse relato, ele ilustra exatamente aquela parábola de Jesus. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano que sobem para orar no templo? Jesus diz que o fariseu chega, cheio de si, cheio de toda a sua espiritualidade, diz que dá o dobro dos seus dízimos, olha para o pecador publicano e diz, ainda bem que eu não sou que nem ele. Mas já o publicano, o pecador, ele nem tem coragem de olhar para os céus, bate no seu peito e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E a parábola termina, Jesus dizendo, em verdade vos digo, que foi o pecador que saiu justificado diante de Deus. Meus irmãos, esse é o Evangelho em que nós cremos. Eu quero lembrar essa verdade fundamental na aliança com Cristo. Deus sabe dos nossos pecados, sabe com detalhes, sabe no momento que a gente vai pecar, sabe quando, onde, e na verdade sabe até as desculpas que a gente dá para pecar. Ainda assim, Ele tem a capacidade de nos amar e nos redimir. Porque nós sabemos que Pedro não terminou a sua vida chorando amargamente. Ele foi restaurado pelo seu Senhor. E é engraçado porque Paul Washer, um pastor estadunidense, ele fala que aquele momento foi muito importante para Pedro. Por quê? Pedro precisava cair em si de quem Pedro era. Pedro não era o valentão. Pedro não era o melhor dos apóstolos, ele não era o mais espiritual, ele não era o forte que seguiria Jesus até a morte, pelo menos não até aquele momento. Pedro não era tão espiritual quanto ele pensava. Graças a Deus, Cristo não era um arregão como Pedro. Cristo sim, foi até o final, para que Pedro pudesse chegar e ter redenção. Jonas Madureira, ao comentar sobre um livro que ele tem, chamado Preço do Discipulado, ele argumenta que o discípulo de Cristo, ele é formado quando ele cai em si que ele não consegue, que ele nada é. É nesse momento de quebrantamento, de destruição de si mesmo, que a gente lembra, eu não consigo, Senhor. Eu te nego. Eu te troco por outra coisa. Eu tenho ídolos no meu coração, que na minha cabeça e no meu coração são melhores do que o Senhor. Os meus planos, Deus, são melhores do que o teu. Jesus sabe de todas essas coisas. Mas parece que às vezes a gente não sabe, né? A gente às vezes segue como Pedro, né? Achando que, não, eu não. Pode deixar aqui com o pai, que eu resolvo.
E aí muitas vezes a gente precisa cair, ouvir o galo cantar para lembrar, você não é tão forte, tão espiritual quanto você acha que é. Pedro precisava passar por aquilo. Jesus permitiu que isso acontecesse, mas certamente ele vem e ressurge, recria um novo Pedro, que aí sim está apto a morrer pelo seu mestre depois. Né? Por quê, meus irmãos? Porque é no poder e na graça que há em Cristo Jesus que eu e você podemos ser de fato discípulos dele. É reconhecendo que nada somos, que o nosso amor é fraco e que encontramos aquele que tudo é, que ele sim nos ama infinitamente e pode nos restaurar. É engraçado que meu primo, né, eu não sei quantos de vocês estavam lá no passeio, mas ele confessou, né, que muitas vezes ele tinha receio de vir a Cristo, porque ele dizia o seguinte, não, deixa eu me organizar primeiro, deixa eu melhorar na minha vida e tal. E ele aprendeu, graças a Deus, com muita alegria eu estou, inclusive pelo batismo dele, mas ele aprendeu que ele não ia conseguir se restaurar. Se você hoje tem esse mesmo pensamento, pare. Você não vai conseguir se restaurar. Ele é quem pode restaurar você. Ele é quem tem poder. Ele não é vacilão como você. Não se engane, minha gente. Às vezes a gente também acha que essa questão, na verdade, é só no momento da nossa conversão. Né? Mas, na verdade, essa mesma verdade ela precisa ser lembrada diariamente na nossa busca pela nossa santidade. E por isso eu gostaria de encerrar perguntando algumas questões a você. Falei recentemente aqui, quando às vezes a gente nega Jesus diante dos outros, ou não se porta da forma devida, porque a gente tem medo de ser mal visto pelos outros. Esse pecado tem um nome, é quando os outros são maiores no nosso coração do que o próprio Deus. Né? Quando a gente deseja agradar a outros. Se você tem errado nisso, e não tem testemunhado a respeito de Cristo, se na sua caminhada de santidade você tem falhado, se assim como eu no seu momento devocional de procura diária por Cristo você tem falhado, se você tem passado por lutas e dificuldades e constantemente desconfia do poder de Deus, mais uma vez, assim como a Pedro, Cristo dá-lhe uma nova chance. Mas se você, diante do seu pecado, acha que o problema está em Jesus apontar o seu pecado, cuidado, você está em maus lençóis. Esse foi o princípio daqueles que levaram Jesus para ser morto, achando que eram espirituais. Não se apeguem, meus irmãos, na sua bondade própria, na sua capacidade própria de agradar a Deus. Se você hoje, por algum motivo, acha que é isso que faz com que Deus se aproxime de você, esqueça. É o sacrifício de Cristo naquela cruz, como a gente cantou. Eu não preciso de mim, 1000 vezes eu falhei. Eu preciso só de Ti. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, Deus. O Senhor tem a capacidade de regenerar, Senhor, aqueles que Te envergonham, aqueles que Te negam, aqueles que trocam, Senhor, o Senhor por outras coisas. E ao dizer tudo isso, eu me refiro a mim mesmo, Deus. Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, certamente aqui estão alguns, Senhor, fracos, débeis, como Pedro era. Pela Tua misericórdia, Senhor, regenera, Senhor, nos encoraja mais uma vez no poder da Tua graça, Senhor, na Tua misericórdia, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um aqui que tem falhado, Senhor, em algum aspecto, Senhor, que tem trocado, Senhor, por qualquer outra coisa, Deus. Ajuda, Senhor, não deixa prostrado, Senhor. Antes, Senhor, faz com que sim, ele chore, mas lembra o Senhor que ele pode encontrar refúgio em Ti, Senhor. E, Senhor, se há alguém aqui, Senhor, que acha que o problema, na verdade, está em Ti, na
naquilo que o Senhor expõe do pecado, Senhor. Não permite, Senhor. Quebra, Senhor, o coração dessa pessoa. Faz com que ela veja que, na verdade, Senhor, ela é um Pedro, Senhor, que precisa da graça e da misericórdia, Senhor. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço, Senhor, pela tua bondade, Senhor, que nos regenera. No nome do Senhor, assim te entrego, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.